Saúde os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que vêm aí me acompanhando aqui no meu canal, Vivendo a Palavra de Deus. Estamos agora nesse estudo, o que é necessário para que a vontade de Deus seja feita. A gente estudamos no primeiro ponto que é necessário experimentar para fazer a vontade de Deus. E agora, nesse segundo ponto, eu quero trazer para os irmãos: é necessário conhecê-la. E o texto inicial desse estudo que nós estamos trazendo se encontra-se em Efésios, capítulo 5, e versículo 14 até o 17. Peço aos irmãos aí que me acompanhem, porque esse é o texto inicial, né? Depois a gente vai estar entrando num texto que a gente vai estar entrando no ponto que a gente vai estar estudando hoje. Então peço aos irmãos aí que prestem bastante atenção para poder entender o contexto e o estudo desta noite, amém? O texto inicial se encontra em Efésios, capítulo 5, e versículo 14 ao 17. Leamos a palavra de Deus. Leamos a palavra de Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis na qual seja a vontade do Senhor. Esse é o texto inicial desse estudo do que é necessário para que a vontade de Deus seja feita. E o primeiro ponto foi experimentá-la. Agora o segundo ponto é conhecer. Então vem comigo nesse vídeo e acompanha comigo a partir de agora o necessário conhecê-la e vamos aprender. Então, meus amados irmãos, agora o texto que vai dar o estudo que vai dar para nós conhecermos o que é importante conhecer, se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Você que pode abrir a sua Bíblia, abre lá e vem comigo no texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Amém? Vamos ler. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo intercede para os colossenses que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E também vai mostrar para eles alguns benefícios que eles e as consequências benéficas que eles vão encontrar, que eles vão ter em fazer a vontade de Deus. E uma dessas consequências que o texto aqui vai dizer é andar dignamente diante do Senhor. A partir do momento que você conhecer o que é
viver a vontade de Deus, você vai andar mais dignamente diante do Senhor, porque você vai viver a vontade de Deus. Porque quando a gente conhece, a gente vive. Não é isso? Então, quando você conhece a vontade de Deus, você passa a andar dignamente diante do Senhor. Se você anda indignamente, quando você passa a viver a vontade do Senhor, você anda dignamente. Então, isso são as consequências que você vai ter ao andar, né, vivendo a vontade de Deus. E a segunda consequência também que você vai ter, que o texto aqui vai dizer, é agradar ao Senhor em tudo. Ou seja, quando nós não vivemos a vontade de Deus, nós desagrada a Deus em tudo. Por quê? Porque nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Então para nós, tanto faz, tanto fez. A gente vai fazer o que der na telha. Mas quando nós conhecemos o que é viver a vontade de Deus, aí quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus, a gente anda mais corretamente diante dele. Então a gente começa a agradar a ele e a nossa vida vai melhorando a cada dia mais. E o terceiro ponto também, que a gente vai ter as consequências, que a gente vai ter em conhecer o viver a vontade de Deus, é frutificar. Se muitas vezes nós não estamos frutificando, é porque nós não estamos vivendo a vontade de Deus, porque nós não conhecemos. Mas quando nós conhecemos e passa a viver a vontade de Deus, tudo que nós vamos fazer vai frutificar, porque Deus vai estar conosco. Deus vai estar nos ajudando e nos fortalecendo. Então, a nossa obra vai se frutificar. Quer que a sua vida frutifique? Seja uma vida próspera, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Então vive a vontade de Deus. Conhece. Porque é necessário conhecer a vontade do Senhor. Amém? O quarto ponto que eu guardei aqui é crescer. Muitas das vezes nós não crescemos por falta de viver a vontade de Deus. E por falta de conhecer a vontade de Deus. Porque nós andamos errado. Então nós não crescemos. Então a partir do momento que nós crescemos, passa a conhecer e a viver a vontade de Deus, nós também crescemos espiritualmente. É tão bom crescer espiritualmente. Por quê? Porque nós somos mais cheios do Espírito Santo. Nós somos mais usados por Deus. Deus nos honra mais. Então vale a pena viver a vontade de Deus. Esse é o segundo ponto. Então, meus amados irmãos, eu quero desde já agradecer você que vinha aí me acompanhando no meu canal. Meus irmãos, às vezes eu gaguejo um pouco, porque esse muitas das vezes é meu jeito. Porque às vezes eu não consigo falar a palavra direito, aí eu acabo, para não falar a palavra errada, eu acabo parando um pouco para retornar a falar ela de novo. Então os irmãos não reparam isso não, mas que Deus venha estar continuando abençoando a cada um de vocês, que Deus possa estar enchendo mais os seus corações e que vocês continuem também me acompanhando aí no meu canal, né? Como eu já disse no vídeo anterior, da mesma maneira que vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo, né? Do jeito que eu estou ensinando também aqui, eu estou aprendendo. Então que vocês orem também pelo meu ministério,
Continue aí pedindo a Deus para guardar minha vida, minha família. Eu também estarei fazendo o mesmo pelos irmãos. Que Deus possa também estar guardando as suas vidas e as suas famílias. Então, meus amados irmãos, você aí que está acompanhando comigo, continue me acompanhando, porque o terceiro ponto vai ser também muito interessante para nós encerrar essa parte do estudo do que é necessário, viver a vontade de Deus. Você que está me acompanhando aí, continue aí nos acompanhando e continue aí compartilhando o nosso canal para que mais pessoas também venham se inscrever, para que mais pessoas aí também venham estar nos acompanhando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, vem comigo e continue me acompanhando. Vivendo a palavra de Deus é necessário para que nós possamos crescer a cada dia mais. Que Deus esteja todos com vocês, que Deus abençoe vocês e uma boa noite em nome de Jesus.